Meus irmãos e minhas irmãs, vemos hoje nesse Evangelho Jesus que fala através de parábolas. E toda parábola quer mostrar um sentido profundo daquilo que está falando. Jesus falava em parábola, como ele disse aqui mesmo, para que as pessoas se esforçassem a compreender aquilo que através desse simbolismo da parábola ele queria dizer. E aquilo que Jesus quer dizer nessa parábola hoje do semeador que nós ouvimos, é justamente a respeito dele mesmo. Essa parábola é uma autobiografia de Jesus, é aquilo quem ele é e aquilo que é a sua missão. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, nós vemos na parábola, é o semeador, é Jesus quem veio enviado do Pai para semear no meio de nós, para realizar a vontade de Deus, para manifestar aos homens aquilo que os salvara, aquilo que ia ser possível, a sua salvação. Quando Jesus fala do semeador, ele fala dele mesmo, ele é o semeador. Da mesma forma, meus irmãos, que Jesus há 2020 anos atrás, semeou essa palavra no meio daquele povo, hoje também ele quer semear, ele sai para semear no meu e no teu coração, agindo na pessoa desse pobre pecador aqui, porque Jesus é o semeador. A semente que Jesus veio semear e que está na parábola, nada mais é do que a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus veio falar definitivamente para todo homem e para toda mulher. E se a gente olhar para a nossa vida, como Deus já falou com a gente, como a palavra de Deus já foi manifestada na nossa vida, como Ele insiste em falar, como Ele insiste em se manifestar, como Ele insiste em querer semear no nosso coração a sua palavra. E o campo, meus irmãos, de que fala a parábola hoje, nada mais é do que o coração de todo homem e de toda mulher. E é interessante que Jesus, ele semeia, hein? Jesus veio semear a palavra do Pai. Ele lança a semente com o seu trabalho, que foi a sua encarnação, morte e ressurreição. E espera os frutos, espera aquilo que vai produzir. Mas ele não exige, hein? Deus não se engana e não quer enganar ninguém. Ele não exige o fruto de ninguém. Ele simplesmente lança e espera. Sabe por quê, meus queridos? Todo terreno que dá fruto bom, a vantagem não é de Deus, né? Porque, como diz o ditado, Deus, meus queridos, continuará sendo Deus, sem eu e sem você. Mas nós, o que seremos sem Deus? Então o fruto, o campo que dá fruto, quem tira proveito disso é o próprio campo, que não se torna uma terra seca e árida, mas que germina e que dá fruto. Somos nós os beneficiados, quando na nossa vida nós damos frutos. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, como diz a primeira leitura do profeta Isaías, é eficaz. Ela produz sempre aquilo que veio anunciar. E ela não volta para o Pai, ela não volta para Deus, sem antes dar os seus frutos. Os frutos, meus queridos, não dependem da palavra de Deus, que é sempre eficaz. O fruto depende da abertura do nosso coração. É bonito a imagem do profeta Isaías, hein? Olha só a importância que aquele homem tinha na palavra de Deus e que muitas vezes nós não temos e precisamos ter. Ele compara a palavra de Deus com a chuva que cai, que irriga e que faz dar fruto. Hoje em dia nós não nos preocupamos muito com a chuva. Talvez nós temos medo da chuva para dar enchente, né? Porque, claro, nós temos todo um sistema hoje de encanação, de encanamento,
a água chega na nossa casa, graças a Deus quase não falta água para nós, a gente não se preocupa muito com a chuva. Eu agora estou no seminário, estou no sítio do seminário, e estou me preocupando mais. A gente precisa da chuva para dar pasto para os bois poderem comer, né? Agora está na seca, está um desespero lá, os bois estão tudo magros. Mas normalmente a gente não se preocupa. Mas na época do profeta Isaías, meus irmãos, ele está falando para um povo que vive no deserto, que vive na aridez, né? E a chuva para aquele povo, meu Deus, era o sinal da maior bênção. Sem a chuva, aquele povo não podia viver. Sem a chuva, aquele povo não podia se alimentar, porque não tinha alimento. Sem a chuva, aquele povo não podia beber da água, se lavar, se limpar. A chuva era fundamental para aquele povo sobreviver. E é assim, meus queridos, que a palavra de Deus precisa ser na minha e na tua vida, como essa chuva, sem a qual nós não podemos nos alimentar, sem a qual nós não podemos beber e vamos continuar com sede, sem a qual nós não podemos viver. E é essa a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje: o que tem sido a palavra de Deus na nossa vida? Qual é o campo que eu sou? É essa a questão. Qual é o campo que é o teu coração hoje? Que Deus te fala hoje? Qual o campo que a palavra de Deus vai encontrar hoje? Ao fecundar a tua alma, o teu coração com a sua palavra. E o Senhor nos coloca, meus irmãos, 4 tipos de campos, né? 4 tipos de campos. O primeiro é o campo é a terra distraída, é o coração distraído, que ouve, mas não ouve a palavra de Deus, porque está pensando em muitas coisas, está com a cabeça, com a mente lá em outro lugar, está longe daqui. Deus está querendo dar palavra de vida, Deus está querendo irrigar a vida, Deus está querendo trazer luz, iluminar a existência, e a gente está pensando em outra coisa. E na pizza que eu vou pedir quando eu chegar em casa, né? no hambúrguer. Esse é o campo distraído, que nem escuta a palavra de Deus, está pensando na música lá de não sei de quem. Esse é o campo distraído. Qual tem sido o campo do nosso coração? Jesus fala do campo superficial, de gente até que escuta a palavra, que se anima, caramba, vou sair daqui, vou buscar, mas chega ali na frente, na próxima oportunidade, joga tudo por terra. Não vive, porque a palavra não entra, a palavra não fecunda, a palavra não penetra, é superficial. Meus irmãos, nós vivemos uma realidade de gente superficiais. Os meios de comunicação é uma superficialidade só, é um mundo de aparências. Vemos tanto sabichão aí que tem opinião para tudo, mas não sabe de nada. Por quê? Não interioriza, não tem raiz. Claro. Aí, como disse Jesus, vem o demônio e tira a palavra. Esse é o campo superficial. Qual tem sido o campo do teu coração? E o terceiro campo que o Senhor coloca hoje é o campo ocupado, a terra ocupada. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, é família, marido, é mulher, é filho, é casa, é trabalho. Apesar que a pandemia agora a gente parou um pouco. A nossa vida é tão agitada, é tanta coisa, tantas preocupações, que não tem tempo para escutar a palavra de Deus, que não tem tempo para fazer silêncio diante de Deus, que não tem tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar. Aí é claro, aí vem os espinhos e mata, sufoca a palavra de Deus na nossa vida. Qual tem sido o nosso campo? Mas graças a Deus, como disse o salmista, a semente caiu em terra boa e deu fruto. Tem o campo bom, tem o coração bom, tem a terra boa, tem aquele que produz fruto, tem aquele que acolhe a palavra de Deus, que medita a palavra de Deus, e aquele que busca, mesmo com as suas misérias e fraquezas,
dá frutos de santidade, dá frutos de esperança, dá frutos de fé, dá frutos de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu conheço tanta gente que dá fruto, e isso nós temos que nos alegrar, porque existe sim terra boa, e é essa terra que Deus quer fazer de mim e de você, é essa terra boa. Esse dia eu conversava com uma pessoa que me dizia: padre, é tão difícil, uma jovem que me dizia: é tão difícil, padre, a gente quer viver um namoro santo, quer viver a castidade, mas se eu for ver na minha lista de amigos, dos 10, 2 apenas pensam igual a mim, os outros ninguém pensa igual a mim, todo mundo quer outras coisas, quer viver outras coisas. Eu falei com ela, olha, sem querer você usou a mesma lógica de Jesus, não se preocupe com isso, minha filha. Jesus fala de 4 campos, e só dos 4, somente um dá fruto, ou seja, 25%, ela falou 2, Jesus já foi mais generoso do que ela. Então agradeça a Deus, porque tem 2 que vive, que quer viver como você vive, que quer levar a sério a sua vida cristã. Existe, meus irmãos, muita gente que dá fruto. Isso nós temos que nos alegrar e nos sentir contagiados, para que também nós façamos parte desse grupo de filhos de Deus, que buscam na sua vida dar frutos, ser uma terra boa, ser um coração bom. Ontem nós celebramos o mês do falecimento de Arthur, hoje nós celebramos o mês do falecimento de seu José Piscinati, tantos outros, homens e mulheres que deram fruto, terra boa, e que agora participam do jardim do Pai no céu. É esse, meus queridos, que Deus quer que a gente seja. É por isso que Jesus continua lançando a semente, para que a gente acorde para a vida. Porque até quando nós vamos ter essa oportunidade? Porque felizes são vós, que os vossos olhos veem, que os vossos ouvidos ouvem. Felizes somos nós, que temos a oportunidade de ouvir o semeador lançar a semente da sua palavra no nosso coração, para fazer de nós terrenos frondosos, árvores que deem frutos, não terra seca, vazia, sem nada. Que triste é a vida da pessoa seca, que não dá fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, pensamos a Nossa Senhora, essa mulher, esse terreno tão bom, Nossa Senhora, essa mulher que deu fruto, que acolheu a palavra: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela possa fazer de mim e de você cristãos, homens e mulheres, jovens, crianças, que deem fruto, que acolhem. E o que é ser um cristão que dá fruto? O que é ser uma terra boa? Essa terra que Jesus termina o Evangelho falando dela, porque esse é o interesse do Senhor. É aquele homem e aquela mulher, meus irmãos. É bonito? A imagem da semente é muito profunda. Aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, meus irmãos, é muito profundo. É muito profundo. A pessoa, o terreno bom, que acolhe a semente de Deus no seu coração, que medita a palavra de Deus todos os dias, que escuta, que medita, é aquela terra, meus irmãos. É interessante, a semente, ela nasce, quanto mais fundo, ela vai saindo, ela vai penetrando a terra, vai penetrando e vai subindo, até sai uma pontinha, sai outra, e vai subindo, vai nascendo as árvores, e dali surgem os frutos. Meus queridos, é essa terra que Deus quer fazer de mim e de você, pessoas que meditam a palavra de Deus a tal ponto que a palavra de Deus vai saindo dentro de nós, vai saindo do nosso ser, e vai se tornando na nossa vida o critério para tudo aquilo que a gente vai fazer e não vai fazer. Tem tantas opiniões aí, mas que o critério das nossas ações, meus irmãos, das nossas escolhas, sejam sempre essa palavra de Deus que sai de dentro de nós como poros, a dar fruto na nossa vida, fruto de justiça,
fruto de misericórdia, fruto de amor, de perdão, fruto de fidelidade, de castidade, fruto de obediência, fruto de paz. São esses os homens e as mulheres que têm a terra boa, que sai dos poros do seu coração. A palavra de Deus, que o faz, como dizemos na oração de coleta, rejeitar a tudo que não vem, que não convém ao nome de cristão, e realizar aquilo que Deus pede. Esse é o homem e a mulher que dá fruto. Sejamos nós participantes dessa graça, hein? Esse é o convite de Deus para nós hoje. Abramos o nosso coração para que a semente de Deus produza em nós os frutos que Ele deseja e a nossa vida seja verdadeiramente não uma terra seca, mas uma árvore que produz fruto para todas as pessoas que estão à nossa volta, como fez a grande árvore Nossa Senhora. Que assim seja.